Galera curiosa por história, no vídeo de hoje o assunto é extraordinário. Vem aprender um pouco sobre uma figura que divide opiniões. Imagina quem é? Então vem para o conteúdo. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, como era conhecido, faleceu aos 40 anos em julho de 1938, vítima de uma emboscada na Grota de Angico, localizada em Sergipe. Embora tenha sido amplamente divulgado pela imprensa brasileira da época e até mesmo ganhado destaque no exterior, algumas incógnitas permaneceram sem resposta. A mais significativa delas foi a identidade do indivíduo, responsável por tirar a vida de um dos personagens mais estudados da história do Brasil. A versão oficial sobre a morte de Lampião aponta o soldado Antônio Honorato da Silva como o assassino. Ele era guarda-costas do aspirante Francisco Ferreira. Contudo, há algo estranho nessa história. Após 4 décadas de investigação, o renomado historiador Frederico Pernambucano de Melo, especialista em cangaço no Brasil e biógrafo de Lampião, revela em seu livro Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço que a identidade do carrasco do cangaceiro é outra. Essa descoberta promete lançar um novo mistério sobre a morte do líder cangaceiro. Lampião foi assassinado com um único disparo, às 5 horas do dia 28 de julho de 1938. Durante anos, Frederico Pernambucano de Melo pesquisou sobre o cangaço, e após ler uma entrevista concedida por Antônio Honorato da Silva, o suposto assassino, ao jornalista Melquíades Rocha, o historiador começou a questionar a veracidade dessa versão. Segundo Melo, o relato de Honorato apresentava algumas inconsistências e informações que não faziam muito sentido. Se você é um entusiasta de história e está curioso para saber mais sobre a verdadeira morte de Lampião, não deixe de conferir o vídeo do canal até o fim. Foi somente a partir da década de 1970 que o mistério envolvendo a morte de Lampião começou a se desvendar. O historiador recebeu uma informação do coronel Audálio Tenório de Albuquerque, que afirmou ter ouvido do seu parente e amigo íntimo, o coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão, responsável intelectual pela morte do rei do cangaço, que o verdadeiro assassino era um dos guarda-costas do aspirante Francisco Ferreira de Melo, mas não era Honorato, como a imprensa havia divulgado. Inicialmente, o historiador desanimou, pois acreditava que o aspirante tinha cerca de 8 a 10 guarda-costas. No entanto, em 1978, ao conversar com uma das irmãs do aspirante, ela confirmou que ele tinha apenas 2 guarda-costas. Um deles era Honorato, que já era idoso na época, e o outro era mais jovem e ficou conhecido como Santo, segundo as informações fornecidas pelo historiador. Frederico logrou encontrar o cabo denominado Sebastião Vieira Sandes. Por muito tempo, tentou em vão obter alguma informação. Apenas no final de 2003, quando descobriu que estava acometido de uma enfermidade terminal, Sandes procurou o biógrafo. Ele decidiu que havia segredos que não queria levar consigo para a tumba. Fiquei até emocionado. Estive atrás dele por mais de 20 anos. Na ocasião, minha esposa achou que era uma armadilha. Ele me deu um relato valioso, gravei durante 4 dias. Ele morreu um mês depois, recorda o historiador. De acordo com Sebastião Sandes, Lampião foi morto com apenas um tiro de fuzil, disparado a uma distância de 8 metros, e não em combate. A bala atingiu a lâmina do punhal do cangaceiro e o acertou na região umbilical esquerda. Lampião foi pego de surpresa, porque esperava ser atacado por terra e não pelo rio, como aconteceu. Sandes disse que o silêncio era tão grande que parecia uma catedral, era de manhã cedo. Tinha chovido e até os animais estavam em seus esconderijos. O vídeo tá merecendo seu like e inscrição no canal. Muitos assistem e não se inscrevem. Compartilhe com seus familiares e conhecidos. Ajude no crescimento do canal. A forma como o tiro foi disparado, de cima para baixo, ao contrário do que Honorato afirmava,
foi confirmada recentemente pela perícia realizada pelo perito criminal federal Eduardo Makoto Sato, do Instituto Nacional de Criminalística. O punhal de Lampião, que foi atingido, nunca havia sido analisado, afirma o autor. O mais intrigante é que, em tempos passados, Sandes mantinha uma amizade próxima com Lampião e Maria Bonita, sendo chamado carinhosamente de Galeguinho por ter a pele clara. Ele era um dos coiteiros, pessoas que ajudavam os cangaceiros, dando-lhes abrigo, comida e informações, na região de Alagoas. Além de ser companheiro de costura de Lampião. Este, por sua vez, era habilidoso em trabalhos manuais, costurando peças de couro e tecido, e fazendo bordados com destreza. Segundo o historiador pernambucano de Melo, quando Sandes lhe concedeu o depoimento, ele mantinha um olhar baixo e até mesmo emotivo, rememorando os tempos em que ele era próximo do casal. Mesmo tendo sido promovido, Sandes optou por não assumir a autoria do crime para evitar possíveis represálias. Quando matou Lampião, ele tinha apenas 22 anos de idade. No entanto, pessoas próximas já sabiam internamente que Sandes era o responsável pelo ato. Mas, por precaução, ele foi aconselhado a manter o anonimato, pois Lampião detinha um poderoso império. Um exemplo disso foi o destino de Honorato, que acabou morto em 1968, logo após se vangloriar publicamente de ter assassinado o cangaceiro, em uma edição da revista Fatos e Fotos. Este é um caso que ainda traz mistérios e intriga muitas pessoas. Será que algum dia saberemos a verdade completa sobre a morte de Lampião? Fica o convite para uma reflexão sobre o assunto. Não esqueça do like e de comentar o que achou do vídeo. Até o próximo conteúdo e obrigado por assistir.